Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. Para iniciar, vamos fazer aquela nossa homenagem ao mentor da casa, Padre Germano, e vamos cantar a música que foi feita em homenagem a ele. Por favor, Ricardo, Cláudio. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, azul superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, meninos. Vamos fazer uma página. E eu peguei assim bem pequenininho, né? Peguei a Agenda Cristã. A mensagem é de André Luiz, né? Recebida pelo nosso irmãozinho Chico. Tem como título Revele-se. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro. Demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não guarde colaboração. Colabore por sua vez antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não chame pelo esforço alheio. Mostre sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que o seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. Bom, a mensagem é curtinha, bem direta, né? Nós exigimos muito dos outros e às vezes não damos nada em troca. A gente fica aguardando, né, condições para fazermos o bem. E Jesus mostrou para a gente, nos ensinou que não é assim, né? Ele se fez, se mostrou, né, como era, para nos dar o exemplo. Façamos. O vizinho merece, o parente merece, o fulano merece. Não nos cabe julgar. Cabe a nós fazermos a nossa parte.
vamos crescer e nos desenvolvermos espiritualmente de uma maneira individual. Ninguém vai carregar ninguém como desculpa. Chegaremos lá, na parte espiritual, né? E aí vamos ser indagados. O que trouxestes? Ah, eu trouxe que o meu marido, ou que a minha esposa, ou que o meu filho? Não. A gente traz o que nós conseguimos. É a bagagem que a gente leva, e a gente sabe que não é uma bagagem material, né? Então, façamos aquilo que Jesus tanto nos pediu, né? E num momento de tantos conflitos, né? Vamos fazer a diferença. Fica aí a mensagem, né? Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo desta noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores. Que neste momento estejamos em sintonia com eles, que eles possam nos auxiliar no estudo desta noite, que eles possam nos auxiliar nas nossas angústias, nas nossas aflições, nos nossos problemas, naquilo que precisamos muito e com certeza viemos buscar aqui esta noite. A palavra, o estudo, mas viemos buscar também as coisas materiais que são importantes. Viemos buscar o equilíbrio, a paz, a cura. Não podemos prometer nada, porque a cada um segundo as suas obras. Mas se tivermos fé e entrarmos em sintonia com toda essa espiritualidade que aqui está, com certeza conseguiremos aquilo que é possível e que é merecido. Pedimos nesta noite por todos os nomes dos irmãozinhos que foram colocados ali nas caixinhas, né? Pedimos por todos aqueles a quem a gente tem a intenção na nossa mente. Pedimos também pela nossa querida Marcele, minha filha, que fará uso da palavra, trazendo para nós a mensagem que precisamos escutar nesta noite. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas que esteja ali, fazendo já o seu trabalho, colocando ali em cada garrafinha a complementação do tratamento dos nossos irmãos. Pedimos uma noite de paz, de harmonia e de bênçãos. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos dar início, né, ao estudo. Alguém aqui pela primeira vez hoje? Ah, sejam bem-vindos à nossa casa, tá? Que vocês aproveitem bem a palestra da noite, tá? E por os outros também, todos são bem-vindos sempre, tá? Um beijão para todos. Oi. Agora, tá com ela aí, contigo. E eu aqui tomando conta. Sumiu? Não. Boa noite, meus irmãos, paz e bênçãos a todos. Trago hoje para a nossa reflexão. Eu sempre trago um assunto relacionado à doutrina, mas hoje eu escolhi falar sobre um ícone, uma figura do espiritismo, que eu tenho muito carinho por esse espírito, e eu acho que a espiritualidade não trabalha por acaso. É curioso porque nas últimas terças-feiras, a gente teve uma sequência de palestras que vem com espíritos ligados a Eurípides. Eu achei isso curioso, mas não é um acaso. Então, foi falado de João Evangelista, depois foi falado de Maria, e hoje eu trago para falar para vocês um pouquinho sobre a vida desse espírito que trabalhou, que teve a sua missão dentro da doutrina espírita, mas teve uma vida curta, né? Praticamente 14 anos da sua vida dedicada ao espiritismo, até ele se encontrar no espiritismo. A história de vida dele é muito bonita. E o exemplo, acho que de Eurípides, que para mim me marca mais, é porque foi um espírito que veio comprometido com duas tarefas, com a mediunidade, a gente vai ver aqui, e com a pedagogia, com a educação.
Então, ele trouxe essa bandeira e eu vou mostrar aqui para vocês tudo que ele fez, tudo que ele deixou, né? Que sirva de exemplo para a gente. Então, o Espírito é o apóstolo da caridade. Então, falar um pouquinho da vida dele. Eurípides, ele... Acho que é melhor apagar a luz. Um pouquinho. Eurípides, ele nasceu em Sacramento. Eu tinha por hábito chamá-lo de Doutor Eurípides, sempre porque a gente acaba invocando esse espírito, né, nos nossos trabalhos de cura, né, nos trabalhos mediúnicos. E vocês vão ver que ele não era doutor, né? Ele acabou não sendo doutor. Então, eu agora me policio para falar Eurípides e não Doutor Eurípides. Então, Eurípides nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1880. E ele vai vir a desencarnar em 1918. Então, ele viveu 38 anos, né, da sua vida. Então, tinha como pai o senhor Hermógenes, que era chamado senhor Mujico, e a sua mãe era a dona Meca, a dona Jerônima. Era 15 filhos, Eurípides era o terceiro filho. Eurípides, desde pequeno, ele era uma criança muito, muito inteligente. Ele sempre se destacou, né, no espírito já desenvolvido, trazia a sua bagagem espiritual. Então, ele estudou num colégio, que era o Colégio Miranda, né, sobre a tutela do professor José Miranda, e ele aprendia tudo muito rápido. E, assim, ele praticamente avançou todas as fases, embora ainda estivesse com a idade não tão avançada assim. Ele avançou nos estudos antes da idade, né? Mas ele também tinha uma característica de, como a família era grande, não era uma família de posses, né? Era uma família que o pai tinha uma pequena mercearia. Eles moravam bem distante da onde tinha a mercearia do pai, cerca de, acho que eram 14 quilômetros, era bem distante, né? Naquela época. E eles iam a pé, não me recordo qual era, se eles usavam outro tipo de locomoção, charrete, sei lá o que eles iam, mas era longe da casa dele. E aí ele tinha, a casa dele era perto do rio Borá, né? E a gente tem algumas histórias sobre esse rio Borá. O que ele fazia para ajudar o pai? Ele fazia bicos também, ele pescava os peixes no rio Borá, levava para a cidade e vendia, porque ele gostava muito de ler. Eurípides, ele tinha, por ser muito inteligente, ele lia muito e queria ler, e não tinha dinheiro para comprar livro, né? Aquele livro devia ser muito caro naquela época. Então era assim a forma que ele ajudava o pai e comprava os livros. E aí chega acho que no período da adolescência, como se ele estivesse terminando o que hoje seria o ensino médio, né? O diretor da escola procura o pai do Eurípides e fala para ele: olha, seu filho não tem mais o que aprender aqui. Eu aconselho o senhor a levá-lo para algum lugar para ele fazer o ensino superior, mas ele não tem mais o que aprender. Tanto é que ele ajudava os professores. Ele se tornava professor dos alunos, então ele, por vezes, sempre fazia esse processo. Vocês podem depois procurar, que é bem interessante procurar o documentário, tem um documentário da FEB sobre a vida dele, e é falado por pessoas que conviveram, né, pessoas que ainda estão vivas, né, que são parentes mais distantes dele. Falam que Eurípides tinha 3 problemas na vida. A gente vai ver quais eram os 3 problemas. Mas o primeiro, que era o que mais agoniava ele, era o problema de saúde da sua mãe. A dona Meca, ela tinha... Isso piorou muito quando ela teve o primeiro filho. Ela tinha muitos desmaios. E nenhum médico descobria o que ela tinha. Quer dizer, com a medicina da época, não era uma medicina nada avançada, né? Eles não tinham recursos, então, mas... ela sofria com muitos desmaios. E ele queria, né, ajudar a mãe, queria tentar descobrir, curar a mãe, encontrar uma saída. Seu pai, chega um período, né, nesse período em que ele tinha terminado os estudos e iria avançar para estudar em faculdade, né? Se hospeda na casa do pai um médico homeopata, que ele ia trabalhar na cidade por um período. E aí o Eurípides fica encantado, porque o homem trouxe muitos livros, e livros relacionados à medicina, à homeopatia, e Eurípides começa a dar uma olhadinha nos livros do médico, né? Lê os livros, e o médico também gosta dele, e quando o médico vai embora, ele deixa alguns livros para ele ler. E ali ele começa a despertar o interesse pela medicina.
A partir de então, a leitura... bom, aí eu já falei. Eurípides também, ele era um espírito, ele era muito dinâmico, gente. Ele não era só, ele estudava tudo, ele gostava de artes, ele participava, ele fundou um grupo de artes dramáticas, né? Ele escrevia peças. Então, ele movimentava Sacramento com essas atividades que ele fazia, né? E ele era muito conhecido, as pessoas gostavam muito dele. Isso trouxe para Eurípides, na verdade, ele vai desenvolver 5 atividades profissionais, né? Então, seu pai o leva para estudar medicina no Rio de Janeiro, né? Eles foram para lá para ver, para inscrevê-lo na Escola de Medicina do Exército. E eles ficam lá por uns 22 dias e voltam. Então, volta já combinado de que ele ia estudar medicina. Só que a sua mãe, né, ela era muito ligada a Eurípides. Ela fica muito triste porque o filho ia se afastar da cidade, ia se morar no Rio de Janeiro. Então, quando está próximo dele vir para o Rio, a mãe começa a passar mal. Não foi chantagem, gente, mas porque ela realmente ficou muito abalada. E ela começou a passar muito, muito mal, e aí Eurípides, ele abre mão, ele vai abdicar de vir estudar no Rio de Janeiro para ficar com a sua mãe, porque era a sua determinação que ele ia encontrar a cura da sua mãe. Por outros meios, né? Bom, e aos 22 anos de vida, gente, ele vai ter 5 ocupações, como eu falei. Ele se torna diretor de uma escola chamada Liceu Sacramento. Ele era diretor e professor da escola. Ele ele se candidata, para você ver como que às vezes a gente fala essas coisas de religião e política não se misturam, mas ele era engajado, na verdade aí ele ainda não era espírita, né? Ele se torna vereador, ele ficou 2 mandatos, né? No 3º mandato é que ele vai abrir mão, né? Não vai querer continuar. Mas ele traz para a cidade inovações, existem esses registros, né? Ele levou o bonde para Sacramento, a primeira hidrelétrica é de lá, a luz elétrica. Ele trabalhou muito para as questões de educação da cidade. Ele também funda um jornal, que é o Jornal de Sacramento. Então se torna jornalista, escreve sobre os problemas da cidade. E secretário de uma irmandade, por quê? Naquela época, né, a religião católica era vigente, assim, muito forte, né, em Sacramento, e ele era de uma família muito católica, muito, e ele era muito católico. Então, ele participava dessa irmandade e ele ajuda, né, ele já fazia esse trabalho de caridade, de ajudar os pobres, né, ele já tinha isso muito destacado na sua personalidade. Como eu falei, ele tinha 3 problemas, né? Eurípides, ele funda essa irmandade em 1900, a Irmandade de São Vicente de Paulo, onde ele atua como secretário nas atividades de assistência social para crianças. Em 1902, ele recebe das mãos do padre Augusto Teodoro um exemplar da Bíblia. Então, Eurípides, ele frequentava a igreja todos os domingos, e ele tinha uma cadernetinha que ele anotava sempre o sermão do padre. Mas vejam que naquela época, a Bíblia não era um livro que era assim, as pessoas tinham a mão com facilidade. A Bíblia, ela ficava nas mãos só de padres, das pessoas, né, religiosas. Mas como ele era muito interessado, ele anotava os sermões para depois discutir com o padre deu um exemplar da Bíblia para ele. E ele, então, né, lê a Bíblia e começa a tentar mas argumentar com o padre que ele tinha uma dificuldade em compreender, e esse é o segundo problema de Eurípides. Ele tinha um problema de compreender o Sermão da Montanha. Ele não conseguia compreender o que o Sermão da Montanha queria dizer. Porque realmente, se a gente imaginar sobre o ponto de vista católico, né, fica difícil a gente compreender aquela história do bem-aventurados dos aflitos. Como é que a gente pode ser feliz sofrendo, né? Se a gente não entender a lógica da reencarnação, da justiça, né?
fica muito difícil de compreender o Sermão da Montanha e o padre não conseguia, né, convencê-lo. Havia um segundo problema da vida de Eurípides, que é o terceiro, né? Desculpa. O primeiro era o problema da mãe, o segundo era o Sermão da Montanha, e o terceiro era o tio Mariano. Bom, o tio Mariano, ele vivia na Fazenda Santa Maria. A Fazenda Santa Maria era um pouquinho afastada de Sacramento, e nessa fazenda tinha muitas pessoas que eram da família de Eurípides, trabalhavam na fazenda, viviam na fazenda, o tio Mariano vivia lá. Tio Mariano era católico, mas chegou aos ouvidos de Eurípides que tio Mariano estava mudando, estava aderindo a uma nova doutrina. E Eurípides fica aborrecido, porque na época, gente, a doutrina dos espíritos, ela era criminalizada, né? A prática do espiritismo pelo Código Civil, né, naquela época, era criminalizada. Então as pessoas tinham também a doutrina espírita como coisa do demônio. Então os católicos, os padres, eles condenavam muito quem o praticava. E aí Eurípides fica chateado com o tio, não estava entendendo o que é isso, como pode, né? Então a gente vai ver que como que seu tio Mariano, que também era católico, se converteu ao espiritismo. A Fazenda Santa Maria era uma fazenda que era tida como mal assombrada. Aconteciam fenômenos naquela fazenda, barulhos, coisas que caíam, né? As pessoas viam vultos, era realmente uma casa mal assombrada. E aquilo foi se intensificando. Tio Mariano escuta falar de um homem chamado Frederico Peiró, que vivia numa cidade, Peirópolis, que era próxima a Uberaba. E ele resolve, antes disso, ele chama o padre, manda exorcizar a fazenda e nada, né? As coisas continuavam acontecendo. E aí, quando ele chama o Francisco Peiró para ir até a fazenda, Francisco Peiró, ele era um espanhol, recém-chegado ao Brasil, que também tinha se convertido ao espiritismo ao receber uma mensagem da sua mãe numa reunião mediúnica que já acontecia lá em Uberaba. E ele recebeu a mensagem com coisas que só ele e a mãe dele sabia. Então, dali, ele aderiu ao espiritismo por convicção, né? Aí, Peiró vai lá para a fazenda e o que ele observa? Ele falou, bom, eu acho que aqui, essas pessoas que estão aqui são médiums de efeitos físicos. Tudo que acontece aqui são efeitos físicos. A gente precisa desenvolver a mediunidade dessas pessoas, que a maioria ali eram médiuns que viviam naquela fazenda. E aí o tio Mariano permite que ele faça essas reuniões. Então começam a ser feitas reuniões na fazenda e o tio Mariano acaba aderindo à doutrina dos espíritos e ele funda ali na fazenda o Grupo Espírita Fé e Amor, em 27 de janeiro de 1905. Então Peiró falou, existem médiuns ali de cura, psicofônicos, eram médiuns variadas, de diversas mediunidades ali reunidas. Bom, isso tudo, né, como uma fofoca, né, vai, ainda mais que eram parentes dele, né, isso chegou aos ouvidos da família em Sacramento, chegou aos ouvidos de Eurípides, e Eurípides, então, não fica nada, fica muito aborrecido, e ele quer ir lá, ele queria, né, debater, realmente ele queria debater com o tio. O tio vai para a cidade, fica lá na casa dele para resolver algumas coisas na cidade, e aí ele falou, bom, agora é a hora, né, vou aproveitar, tio, dorme aqui no meu quarto, que eu quero conversar com o senhor. E o tio Mariano era uma pessoa tida como uma personalidade, assim, um homem rude no sentido de pouco estudo, né? Não tinha muito cultura. E ele começa, né, na sua inteligência a argumentar com o tio, e o tio, coitado, ele não tinha como convencê-lo a argumentar a respeito da doutrina. E aí ele fala, meu sobrinho, eu não tenho como te convencer, pois eu não tenho estudo e você é muito mais inteligente que eu.
mas eu vou deixar um livro para você ler. E aí ele deixa o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Eurípides passa a noite, né, debruçado sobre o livro, lê o livro todo durante a noite. E ele fica encantado com o livro, porque tudo tinha para ele uma lógica. Mas, ao mesmo tempo, ele fica naquela embate mental, né? Entre o que era antes e o que é agora, né? Então, ele passa a ficar naquela dúvida. A partir daí, começa a estrada de Damasco para Eurípides. Ele pensa assim, aí o tio Mariano voltou e tal, passou o tempo, ele falou, bom, eu tenho que ir lá nessa fazenda, eu tenho que ver essas reuniões, eu quero assistir. Mas ele pensou, não vou avisar. E aí ele foi com um amigo, também não falou, né, que ia com esse amigo. Quando ele chega lá, na reunião, era um dia de reunião, existiam 2 cadeiras vagas. E aí o tio fala, olha, pode sentar ali, a gente já tinha reservado para você. Ele não tinha avisado que ia. Aquilo já deixou ele intrigado. Não avisei, como é que eles sabiam, e ainda deixou 2 lugares. Bom, aí Eurípides senta e começa a reunião. Ele pensou assim, se realmente os espíritos dos mortos se comunicam com os vivos, ele fez uma indagação mental, ele fez um duelo mental com os espíritos. Ele falou, eu gostaria que essa noite um espírito, e ainda pediu um espírito, queria que fosse o espírito de João Evangelista, por isso que eu estou falando que existe a conexão aqui, né? João Evangelista, por intermédio, que viesse explicar o Sermão da Montanha. Lembra que ele tinha a dúvida sobre o Sermão da Montanha? Aí ele falou que queria a mensagem, isso tudo mentalmente, gente. Queria a mensagem da explicação do Sermão da Montanha por João Evangelista e por intermédio do médium Aristides. Por que médium Aristides? Porque era um conhecido dele e ele, dos médios, era o que era quase semi-analfabeto, né? Ele mal sabia escrever. Então ele imaginava que uma pessoa assim não teria capacidade de transmitir uma mensagem mais elaborada. De inventar, né? Ou de mistificar, né? Alguma coisa assim. E aí o que acontece, gente? Ele é surpreendido com a mensagem vem de João Evangelista para ele, e ele fica assim, encantado. Ali realmente foi o divisor de águas para ele. A partir de então, começa a missão espiritual dele nas terras brasileiras. A partir de 1904, a gente marca como o processo de conversão de Eurípides, mas não seria, os espíritos já falaram para ele desde o início que não seria fácil. Seu legado não seria fácil, seria muito difícil, ele teria muitos opositores, né? Muitas pessoas que o adoravam, que eram seus amigos, virariam as costas para ele, mas que ele perseverasse. E ele vai ser assistido por diversos espíritos de escola, né? Sócrates, Platão, Giordano Bruno, Santo Agostinho. E acontece, então, a partir desse momento da sua conversão, o desenvolvimento também da sua mediunidade. Vai desenvolver quase todas as mediunidades que a gente vê descritas no livro dos médiuns. Vai ter todas. E tinha 2 que eram as mais marcantes na sua vida, que era a bicorporeidade, ou desdobramento, e a mediunidade de cura. Bom, então, a primeira cura que ele vai fazer, ele ficou durante 3 meses assistindo às reuniões lá na fazenda, acompanhando, se desenvolvendo, lendo todos os livros da codificação, sua mediunidade começou a despontar. E aí ele fala para o tio, você conhece um homem chamado Carlos? Aí o tio fala assim, tem uma pessoa chamada, um senhor chamado Carlos, que mora aqui perto, não era muito perto, né? Era depois da mata, atrás da fazenda.
que ele tem hanseníase, lepra, né? Na época, ele mora sozinho, afastado. Mas por quê? Ele falou, não, porque se a gente... E ele estava recebendo a intuição. Se a gente não for lá hoje, ele está 3 dias sem se alimentar. Ele vai morrer. A gente tem que ir lá. E já era quase de finalzinho da tarde para a noite. O tio falou, nossa, mas a gente vai, essa hora, a gente vai entrar numa mata com um cavalo, a gente vai correr risco. Ele falou, não, a gente está amparado. Pode deixar que a gente está amparado e a gente vai. E eles chegaram lá, o homem realmente estava quase morrendo, e se eles não levassem o alimento, e foi a primeira cura que Eurípides faz nesse homem. Ele cura a lepra dele. E a segunda cura foi de quem? De sua mãe, Dona Meca. Ele consegue curá-la. São Vicente de Paulo, lembra que ele era secretário da Irmandade São Vicente de Paulo? Então, no momento que Eurípides se converte ao espiritismo, o espírito de São Vicente de Paulo começa a aparecer para ele. E ele fala que, para que ele, naquele momento, se afastasse da irmã, olha para você ver como é que são as coisas, que naquele momento ele se afastasse da Irmandade, que ele se dedicasse à propagação da doutrina, que criasse outra instituição cuja base seria o Cristo, e ele, São Vicente de Paulo, seria o diretor espiritual. E ele fala para ele, não tema, pois eu te assisto desde o seu nascimento. Olha como esse espírito já o acompanhava, né? E aí ele funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Depois ele não fica mais lá naquele da Fazenda Santa Maria, ele funda o Grupo Espírita na cidade de Sacramento. Então, por mediunidade do tio, no início ele recebe conselhos e orientações de Dr. Bezerra. Porque Dr. Bezerra, eles têm em comum, Dr. Bezerra desencarna em 1900, né? Então, Eurípides, aí já é 1904, o Dr. Bezerra de Menezes começa a se comunicar com ele também. E ele recebe a orientação no início, né, que ele receberia receituários de homeopatia. E aí, nesse período, eu esqueci de falar isso antes, mas naquela época que Eurípides estudava muito, ele sempre estudou homeopatia, né? Isso era uma busca dele muito grande. A gente vai entender por que ele estudava homeopatia nas encarnações passadas. Ele abriu uma farmácia na cidade. Ele abriu uma farmácia e ele preparava, né, os remédios para as pessoas necessitadas. Isso antes dele se converter ao espiritismo. Então, nessa época, começou os receituários e aí ele vai transformar essa farmácia, né, fazendo os remédios dos receituários que ele recebia. Então, às vezes, a pessoa, ele recebia o receituário, fazia o remédio e a pessoa chegaria depois. Entenderam? A pessoa vinha buscar o remédio quando o remédio já estava pronto, porque a espiritualidade já tinha mandado preparar aquele remédio para aquela pessoa. Era muito, muito interessante, né? E ele falava, vai depressa, meu amigo, a doença não espera. Então, ele além de ter o receituário, ele ainda preparava o remédio. Nessa época, quando ele abre essa farmácia, com a ajuda do pai, tinha um médico que tinha uma farmácia, que era... Eurípides acaba sendo concorrente desse médico, o médico não gosta, né? Fica muito aborrecido com isso. Ele pede todos os clientes, né, para a farmácia de Eurípides. E aí ele abre um processo judicial, então Eurípides foi fichado como prática ilegal da medicina, mas acontece que depois o processo ficou rolando, ele prescreveu, que não conseguiram ter provas contra, né, de nenhum mal, que ele não causou mal a ninguém, né, e eram receitas homeopáticas. Ele instituiu por hábito o culto das 9 horas, que era também um outro fato interessante de mediunidade, porque ele se reunia na cidade nesse horário, vinham pessoas de outras religiões com ele, rezavam, né, ali ele aplicava passes, orava,
e as pessoas que estavam do lado de fora ouviam as orações de Eurípides, como se fosse um alto-falante da voz dele, sem as pessoas estarem nessa reunião. Isso tudo intrigava as pessoas. Ele incomodava? Incomodava, porque essa mudança, né, sair da religião católica e ir para o espiritismo causou... muitos amigos se afastaram dele, né? Mas ele perseverou. E quais foram? Ele enfrentou muitos desafios, viu, gente? Já falei principalmente na vida financeira de Eurípides, porque lembra que ele era diretor e professor do Liceu Sacramento? A renda dele vinha dessa instituição, né? O pai dele ele ajudava o pai fazendo as contas da mercearia, mas ele recebia o seu sustento da sua atividade como professor. O que aconteceu no Liceu Sacramento? As pessoas começaram a boicotá-lo, tiraram as crianças da escola, os pais tiraram, então foi saindo a escola que tinha muitos alunos, né, mais de 100 alunos, foi diminuindo e ele foi perdendo renda, né? A ponto de ele estar um dia muito desesperado, ele botava anúncios de professor particular, ninguém o procurava, ele estava sem dinheiro, porque ele também tirava o dinheiro dele para fazer a caridade, né? Porque a farmácia era bancada por ele. Né? Ele não tinha dinheiro, ele bancava a compra dos remédios para as pessoas, ninguém pagava pelos remédios, só quem podia pagar, pagava, mas a maioria eram pessoas necessitadas. E aí, gente, o que acontece? Que eu acho que uma das partes mais bonitas. Ele está lá num total desespero, com a sua vida financeira arrasada, sem renda. Ele entra em desespero e ele vê uma luz, né? Mas aí ele pensa assim: nossa, eu tô tão desarvorado, eu tô tão assim, desestabilizado, que não pode ter um espírito de luz aparecendo aqui para mim, né? Então ele fecha o olho e fica. E aí o que acontece? Esse espírito era um espírito superior. O espírito o induz a mediunidade inconsciente. E aí ele escreve um bilhete por inspiração desse espírito. Quando ele acorda, quem era esse espírito? Maria, a serva do Senhor. Maria fala para ele nesse bilhete: não feches a porta da escola. Apague da tabuleta a denominação de Liceu Sacramentano, que é um dos resquícios do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o colégio sobre o manto do meu amor. Então, vocês imaginam que esse colégio vai dar errado, gente? Não vai dar errado, nunca. E no documentário as pessoas falam, né, que realmente foi um milagre, porque com todo o boicote que ele sofreu, as pessoas tiraram as crianças da escola, ele trocar o nome da escola para Colégio Allan Kardec, instituir um dia com o estudo do Evangelho que ele fazia para as crianças, e a escola depois ela tem assim uma escalada, né? Ela se amplia, ela cresce de uma forma que realmente só sobre a égide da espiritualidade e da égide de Maria, né? Que não podia ser um espírito menor. Então, em 31 de janeiro de 1907, nasce o Colégio Allan Kardec. Aquela foi a primeira sede do colégio. O colégio vai ganhando novos alunos. Ele se torna uma referência no Triângulo Mineiro como escola. Ele institui a pedagogia espírita, gente. Essa é a parte mais bonita da história de Eurípides. Porque esse espírito ele tem essa bagagem, né? A gente vai ver as reencarnações anteriores de Eurípides. Essa pedagogia espírita ela é inspirada nas obras de Pestalozzi, de Platão, de Kant. Essa pedagogia baseia-se na profunda educação do ser
o aluno é levado a um raciocínio reflexivo, não só de receber o ensinamento, comer, né? Ensinamento não, mas ele é levado a pensar por que ele está fazendo, por que ele está estudando aquilo. Educação pelo diálogo, pelo entendimento, respeito ao aluno, adoção de classes mistas. Naquela época não podia, menina não podia estudar com menino. Eram aplicados os castigos na época, né? E ele aboliu os castigos na escola. Ensino de várias matérias, histórias das religiões, não só do espiritismo, também das outras religiões. Aulas práticas, ele gostava de levar os alunos, ele levava para o Rio Borá, ele levava para a natureza, porque ele era muito ligado à natureza. Ensinava, né, vivendo a natureza. Tinha aulas passeio, aulas de arte, de teatro. Seu pai depois consegue adquirir uma sede própria, junto com a ajuda de Frederico Peró e de outros que começaram a se converter junto com eles ao espiritismo. Em 1913, Eurípides tem uma inspiração e ele desenha como seria, né, esse projeto arquitetônico desse novo colégio, do Colégio Allan Kardec, que era uma escola, uma antiga escola em Éfeso. Então essa imagem veio na cabeça dele e ele desenhou. Bom, o trabalho de Eurípides, essa escola ganhou, assim, repercussões. As pessoas vinham de outros, intelectuais vinham de outros estados para assistir, porque as crianças no final do ano tinham a defesa como se fossem provas orais. E as crianças eram tão inteligentes, eram tão, assim, bem formadas, que os intelectuais vinham para assistir a apresentação das provas desses alunos, para vocês terem uma ideia de como que era esse ensino de qualidade, né? O trabalho de Eurípides, então, ele continuou realizando os trabalhos de cura. Eu esqueci de falar uma coisa. Da bicorporeidade. Então, ele tinha a mediunidade de cura e tinha a bicorporeidade ou desdobramento. O que é isso? Lá, quem quiser ler melhor, está no capítulo 7 do Livro dos Médiuns. A bicorporeidade é quando o espírito ele consegue se tornar visível e tangível, né? Estando encarnado. Então, às vezes, ele estava na escola, dando aula para os alunos, aí os alunos já até sabiam, ele fechava o olho, como se ele estivesse dormindo, e seu espírito estava em outro lugar, atuando, curando, fazendo trabalhos de cura. Então, existem vários relatos de partos que ele fazia. Teve um caso interessante que ele fez um parto, né? Ele fez o parto e voltou, né, para a aula. E aí ele falou para os alunos, olha, vai chegar daqui a pouco um pai de uma pessoa do qual eu fiz um parto. Mas vocês recebam, levantem quando ele chegar, porque ele vai chegar esbaforido, né? Então, o homem, quando ele chega, né, o homem falou, não, o senhor tem que ir lá, minha esposa está tendo neném, ela está passando mal, e a criança estava sentada, estava numa posição errada. Aí ele falou, não, a criança já nasceu, tá tudo bem. Não, o senhor tem que ir comigo. Ele carregou Eurípides, quando Eurípides chegar lá, a esposa fala para ele, mas, seu Eurípides, por que o senhor voltou? A gente está bem, eu e a criança. É porque o marido não acreditou, porque ele já tinha ido e voltado, né, e o marido ainda veio a cavalo, quer dizer, veio mais devagar, né. Então, se a pessoa pensasse nele, ele já estava lá em desdobramento, fazendo o tratamento da pessoa. Curas ele fazia, então ele tinha esse trabalho da farmácia, assistencialismo, assistência social aos pobres, ele fazia muito. Então, foi um período intenso, né, de dedicação ao espiritismo. Em 25 de abril de 1918, ele é levado em desdobramento por São Vicente de Paulo aos planos espirituais superiores, e ele lhe fala, meu filho, está terminada a sua missão na Terra, estamos atingindo outras esferas. Então, em 1918, gente, foi quando estourou a pandemia da gripe espanhola, né? Então, nosso querido Eurípides, ele desencarnou trabalhando, né? A pandemia chegou e o encontrou trabalhando, porque ele trabalhava muito. E ele não parou mesmo e ele previu que a gripe espanhola chegaria às Américas, né? Ele já tinha tido essa visão antes.
mas mesmo assim ele preferiu se dedicar e nessa ele acabou contraindo a gripe espanhola e desencarnou em casa. Então ele desencarna em 1918. Então o tempo que ele se dedicou ao espiritismo foi breve, né? Ele tinha, como eu falei, todas as mediunidades, os receituários, depois as pessoas vinham de diferentes cidades, os próprios padres que no início o combateram, depois alugavam casas, construíam casas para as pessoas virem de outras cidades para irem pegar receituários com Eurípides, né? Bom, deixa eu passar um pouquinho. Aqui são as fotos do... Porque o que aconteceu? O Colégio Allan Kardec, ele ficou até 1935, o irmão, depois que ele morreu, o irmão leva a obra adiante, o colégio adiante, mas em 1935 o colégio é fechado, e aí o Colégio Allan Kardec é transformado no Grupo Espírita Esperança e Caridade, né? Que fica lá na cidade de Sacramento, é muito bonito. Aí quem quiser entrar no site, tem todas as imagens, tem um museuzinho, né, com a caminha. Vocês foram? Não. Muito bonito, né? A escola, como é que era ali, onde ele dava as aulas ao ar livre. Bom, como é que esse espírito chegou, trouxe, qual é essa bagagem que ele traz pra gente? Esse livro aqui, Eurípides, o Homem e a Missão, é de Corina Novellino. Aqui a gente tem a biografia, ela que fez a biografia de Eurípides, né? Mas também naquele livro ali, A Grande Espera, a gente tem o relato da sua encarnação. Eu vou tentar fazer as encarnações de acordo com uma sincronicidade, né? Então ele reencarna como Marcos, na época de Jesus. Marcos, ele era de origem patrícia, não é o apóstolo Marcos, não, tá, gente? Ele foi criado em Hebrom pelos essênios, tá? E os essênios, eles tinham, tá escrito isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que os essênios eram uma vertente do judaísmo, né? Que eles se aproximavam muito ao culto dos primeiros cristãos. E existem relatos, né, nas escrituras de que Jesus, quando começa seu messianato, né, por volta dos seus 30 anos, né, ele passa por Hebrom, e ele teve contato com Marcos e com seu tutor, que era o Lisandro. Ele passa por lá, então tem uma descrição nesse livro muito bonita do encontro de Jesus com Marcos, e de Jesus falando para Marcos da sua futura missão, que não era só ali naquela encarnação com Marcos, mas as suas futuras encarnações. E Marcos, então, depois disso, entende que Jesus era o Messias, né? Esse grupo de essênios, e ele propaga a Boa Nova e acaba também sendo morto em Nazaré. Foi condenado à morte, né? Como todos os outros. Temos a reencarnação de Eurípides como Rufo. Quem quiser ler, leia Ave Cristo. O escravo Rufo, ele era um escravo romano, né? E ele está muito bem escrito nesse livro. Leia um livro, que é muito bonita essa história. Rufo, ele se nega a aceitar, né, as tradições dos deuses pagãos dos romanos, e ele só aceita Jesus como seu guia, e ele nega, porque eles queriam que eles abjurassem. Nessa época, né, os cristãos, eles se reuniam nas catacumbas, foi todo aquele processo, né, dos circos, as pessoas eram levadas para morrer nos circos, e muitos acabavam abrindo mão, né, para não morrer, mas Rufo não abre mão, não abjura Jesus, e ele morre, então, no circo romano, tá? A outra encarnação de Eurípides é como Johann Caspar Lavater, em Zurique, na Suíça. Lavater foi um teólogo, aí agora ele já está adepto do protestantismo, um teólogo protestante.
amigo de Pestalozzi. Olha aqui a conexão com a pedagogia espírita, né? Então, o processo dele ali com Pestalozzi, médium, ele era médium psicógrafo, magnetista, mesmo sendo protestante, ele era médium psicógrafo e adepto do protestantismo, defendia os princípios espíritas sem ainda o conhecer. Ele era estudante de ocultismo, do mesmerismo. O mesmer, gente, era aquele que acho que eu já falei isso da outra vez que eu tive aqui. Mesmer foi um médico alemão que estudava o magnetismo humano e usava o magnetismo como terapêutica, né? Como se fosse a aplicação do passe, né? Como não é a aplicação do passe, é o magnetismo. Então, ele estudou com Mesmer, escreveu cartas psicografadas para a imperatriz. Essas cartas existem hoje ainda no Museu de Luxemburgo, essas cartas. E depois, Lavater, ele vai dar mensagens na Revista Espírita. Existem mensagens de Lavater na Revista Espírita e num capítulo das obras póstumas, tá? Eu tive depois, fazendo esse estudo, né? Eu tive acesso a esse livro aqui, que é Aurora da Regeneração. Esse livro foi muito interessante porque no início dele, ele fala sobre a colônia Renascer. Nessa colônia Renascer, o início desse livro fala da reunião de um grupo de espíritos nessa colônia que estavam reunidos com missionários que reencarnariam na pátria do Evangelho, dos quais Eurípides era um deles. Então, tem um espírito que não é ninguém menos que Maria, se materializa, né, porque ela está em esferas muito, muito, muito superiores, ela precisou se materializar nessa reunião, nessa colônia, e transmitiu a mensagem direto para Eurípides, convocando-o para a sua missão. Então, só vou terminar lendo aqui, nem vai dar tempo do vídeo. Porque antes dele reencarnar como Eurípides, ele precisou reencarnar na figura de uma pessoa desconhecida, que aqui no livro ele fala que é do nome Aribatuba. Era um homem lenhador que reencarna na mesma região que futuramente seria Sacramento, né? Provavelmente um período bem antes desse período em que ele reencarnou, de 1880, foi uma reencarnação breve, para testá-lo, para que ele tomasse conhecimento das ervas, da fitoterapia. Por isso, seu conhecimento na homeopatia. Ele precisava exercitar isso nas matas, conhecendo as ervas, as plantas. Então, ela fala aqui, irmão, para ele, é chegado o momento de cumprir de junto à pátria do Evangelho a missão com qual te comprometestes em decorrência de vínculos de priscas eras. Marcos querido, tu que já foste criança na terra na época em que meu filho por lá esteve encarnado e que já sentistes de perto as misérias humanas em tantas outras existências de auxílio à humanidade, tens a ideia da extensão da dor sobre o planeta. Em vida pregressa, desenvolveste importantes estudos do magnetismo. Tudo isso em preparação para uma encarnação futura em que deverás desempenhar tarefa bem mais próxima dos sofredores, atuando juntamente ao espírito de verdade. Encarnação futura, há muito planejada, te chamarás Eurípides e deverás curar os doentes, ajudar na difusão da grande revelação e, acima de tudo, implantar na Terra um novo sistema de educação. Antes, porém, percorrerás outros caminhos. Primeiramente, reencarnarás em preparação de forma anônima. Serás, por alguns anos terrestres, um simples lenhador a morar nas margens do rio Borá. Ribeirão, localizado nas proximidades da cidade brasileira, em que futuramente, numa outra encarnação, serás um educador. Como lenhador e afastado dos núcleos de convivência, estarás em contato constante com a vasta natureza do lugar e terás a oportunidade de, com os conhecimentos pregressos e com a ajuda de abnegados médicos do espaço, desenvolver medicação que utilizarás em vida futura.
Além disso, em comunhão com a natureza, te fortalecerás espiritualmente, aprendendo a manipular os fluidos animais, vegetais e minerais em benefício do magnetismo, o que te será de grande utilidade na outra encarnação anunciada, além de outros aprendizados que vivenciarás entre uma e outra oportunidade. Eu estarei contigo em todos os momentos, socorrendo-te na dor e na melancolia e trabalhando ao teu lado no socorro aos sofredores. Então, meus irmãos, com essa mensagem eu termino aqui a nossa palestra. Espero que vocês tenham. Alguns já conheciam a história de Eurípides, né? Reviram, né, essas histórias, mas é assim, eu acho que é muito emocionante, né? O amparo de Maria, né? Tutelado de Maria, esse espírito. Fiquem com Deus, meus irmãos. Fica a mensagem, né? E Eurípides é um espírito que a gente sempre invoca aqui, principalmente na sala de passe, desde que eu conheci a primeira vez a história dele há muitos anos atrás. E assim, eu acho que nada está perdido, porque a gente vai dizer assim, ele desencarnou, acabou? Claro que não. Se já lá, na época, né, de Maria, isso aí já foi programado, com certeza eles continuam aí. Cabe a nós a sintonia. Né? Tomara que ele reencarne de novo na hora da educação para dar. Cabe a nós essa sintonia. Né? Essa e com certeza essa equipe de Eurípides está atuando aqui, tanto lá quanto na sala de passe, quanto ali nas garrafinhas. Faltou eu falar do Hospital Esperança. Mas fica para a próxima. Tá? Obrigada, meus irmãos. Assistam, né, a palestra e deem um like. Boa noite.